Então, Roberta, Continuando. continua a parte da explicação da importância dos exercícios para a gente dar fim nessa primeira série de vídeos, para que as pessoas que estão nos escutando entendam a importância dos exercícios de repetição, né? Sim. Que foram os exercícios que tu me aplicou. Isso, exatamente. Os exercícios de repetição, eles têm esse propósito, né? O propósito da reprogramação mental. É óbvio que a gente ataca, a princípio, aquilo que está imediatamente incomodando mais. No meu caso, né, quando eu fiz os exercícios de repetição, foi bem pontual na questão financeira, né? Porque eu tinha uma vida de batalha e não conseguia entender e achava injusto. Eu tinha ali um sentimento de vitimismo muito grande, que eu não via assim na época, né? Eu vejo agora, claro, que a gente, depois que passa, que a gente consegue analisar melhor, né? Na época eu não me sentia vítima, mas eu era, né? Eu não era vítima, mas eu me sentia vítima porque eu trabalhava muito e não tinha retorno financeiro. E não entendia por que eu sentia aquela sensação de nadar, nadar, nadar e morrer na praia que muita gente tem. Aliás, nós, né, a maioria de nós brasileiros, temos essa pré-programação da escassez de Brasil-colônia, de, né, trabalhar por pouco para beneficiar uma pirâmide mínima ali de 1% da população, né, que é bem sucedida, bem remunerada, e o resto o povo trabalhador. Então isso tudo está muito enraizado em todos nós, né? E eu tinha isso, eu vou ser sempre a prole, vou ser sempre a base da pirâmide, o trabalhador que, né, serve os senhores e tal. E entre outras crenças muito fortes, né, também ligadas à política, o nosso governo e tal, que nós temos um governo corrupto e que no Brasil não se ganha dinheiro e tudo mais, né? Então eu tinha isso tudo dentro da minha cabeça, regulando a minha vida. E eu não estava entendendo isso. Claro que com a leitura do livro eu me abri para essa percepção, né, de que eu estava com tudo isso regulando a minha vida, regendo a minha vida financeira, a minha vida profissional, tudo ali, né? Então era um fracasso atrás do outro. Fracasso, fracasso. Eu me sentia. Não quer dizer que eu estava, mas eu me sentia assim. E aí com os exercícios eu senti uma mudança muito grande nesse aspecto. Eu comecei então a fazer todos os 17 passos, né? O livro é dividido em 17 afirmações mentais. Eu não lembro agora o nome, eu quis me lembrar do nome exato. Mas são as afirmações, né? Aquelas afirmações dentro de cada afirmação. Declarações. As declarações, né? As 17 declarações e cada uma das declarações um exercício por semana, né? Eu fiz todo ele, porque eu acho que livros temos vários, né? Informação temos, e de longa data. Às vezes eu pego um livro assim, e agora eu já li o Pense e Enriqueça, Eu não consegui de Napoleão Hill, é de 1930. Né? Ou seja, é uma informação que já estava lá. Eu tô lendo o mais Esperto que o Diabo. Esse eu não li. Do Napoleão Hill também. Aí são informações que já estavam lá, mas como todo livro, ele é inútil se a gente não exercer, se a gente não acreditar em exercer, né? Bom, eu consegui fazer, eu fiz as 17 afirmações, elas estão bem fixas na minha mente, eu repeti muitas vezes. E o que eu percebi, assim, olha, que em vários aspectos o sentimento estava regulando a informação, que é uma das coisas mais importantes que está dentro daquele livro, é isso, e de todos os outros, né? O Trabalhando com a Lei, o Pense e Enriqueça,
O Segredo, todos eles falam exatamente a mesma coisa. O sentimento e o pensamento é que geram a ação e o resultado. Né? Primeiro de tudo, se origina no pensamento. Inclusive, a criação do mundo se originou no pensamento. E o sentimento, ele está diretamente ligado ao que o universo vai nos dar. Se eu tiver um sentimento de escassez, eu estou afirmando, eu tenho uma mente milionária, mas eu estou pensando assim, não, a minha conta bancária não é milionária, o que vai valer? O sentimento. Se eu estou com um sentimento de agonia porque eu estou sem dinheiro, eu posso repetir 1000 vezes eu tenho a mente milionária. O que vai valer para o subconsciente é o sentimento. Então, no subconsciente entram os sentimentos. E 2 básicos, o amor e o medo. 2 básicos. Sempre é amor e medo. E foi aí que entrou a minha, né, a maternidade, foi que entrou o amor na minha vida, porque até então eu vibrava no medo. E eu não entendia isso, eu não entendia essa diferença. Quando eu entendi a vibração do amor e a vibração do medo, que são as duas emoções principais, todo o resto gira em torno de amor e medo, eu comecei a mudar a minha vida, eu comecei a co-criar, eu comecei a entrar com a lei da atração, a fazer o uso da lei da atração e obter resultados com a lei da atração. Quando eu entendi a questão dos sentimentos, do medo e do amor. Isso é um assunto bem longo, exatamente. Exato, é um assunto bem longo, o que nos dá margem para muitos vídeos que nós vamos ensinar as pessoas. Outros. E assim, Roberta, qual foi a maior evolução assim que tu sentiu de lá pra cá, desde que tu se é que tu consegue pontuar algo específico, tá? Desde que tu começou a ler, tá? Vou botar desde que tu começou a busca pelo conhecimento, né? Desde que tu começou a praticar, né? Porque não só a busca, mas como a prática, né? Existe algum ponto que tu diga assim, nossa, isso funciona mesmo? Várias coisas. Mas algo que tu possa dizer que, bom, naquele momento eu percebi, isso funciona. Assim, ó, eu tenho vários exemplos, vários, mas um deles foi, como eu te disse, a minha pílula da gratidão. A pílula da gratidão foi o meu divisor de águas. Quando eu entendi que ser grata mudaria a minha vida, isso foi um divisor de águas na minha vida. Primeiro foi o meu filho, né, o nascimento do meu filho, que me mudou por completo. Mudei completamente a minha vida. Eu era racional e passei a ser racional e emocional de uma forma mais equilibrada. Equilibrou a minha vida, digamos assim. E foi como eu me predispus a equilibrar a minha vida, as coisas começaram a acontecer de forma mais fáceis, né? O fluxo melhorou, digamos assim. Aí eu tive a minha primeira sessão de coaching e tive essa presença desse consultor. Esse foi outro divisor de águas. Eu tive um consultor do Sebrae dentro da minha empresa que me botou para um outro patamar. Mudei completamente de patamar. Eu me senti mais profissional, né, dentro da minha empresa. Eu me senti com um fluxo melhor do dinheiro. Parecia que as coisas fluíram bem melhor. Com esse divisor de águas que foi o livro, Os Segredos da Mente Milionária, ali já me levou, e aí aconteceu a sucessão, entendeu? Aí eu entrei no fluxo do universo e aconteceram uma sucessão de coisas, de acontecimentos. Depois eu fui para o Segredo, né, e no Segredo eu encontrei, além da lei da atração, as outras 10 leis, né? E depois as outras leis herméticas, e uma coisa foi puxando a outra. Isso é que eu te digo, a gente tem assunto para uma próxima, que são as leis do universo. E aí que funcionou para mim.
quando eu entendi a Entendeu? lei da atração dentro de um contexto maior. Maior, perfeito. A lei da atração sozinha não funciona. Exato. Precisa do contexto das outras 11 leis. Tá. E aí que eu te digo que a gente tem papo pela frente. Exatamente. E agora eu quero te perguntar se tu estás disposta a falar um pouquinho nos próximos vídeos, né? Nós temos vários. Se tu tens predisposição de explicar para as pessoas a primeira lei, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e a 11ª, né? E se tu tá predisposta Sim, é um eu acho que convite